Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que horas você vai ver essa mensagem que eu vou compartilhar aqui com vocês com muita alegria em meu coração, porque hoje, bem cedo, eu fiz um devocional. Quem me conhece aqui há muito tempo sabe que eu levanto às 3 para fazer um devocional. É o horário que eu gosto. E para quem está chegando agora, fiquem sabendo, né? E hoje a palavra, ela queimou muito em meu coração. E hoje eu não agendei nada, porque eu senti no meu coração de ir no ministério que eu gosto muito, que é lá onde eu congrego, né, um projeto para recomeçar, que é o Manhã com Deus. E aí eu fiz o devocional, eu até marquei aqui, a minha colega que estava comigo é prova viva, que já estava marcado aqui, e quem me conhece sabe que eu gosto de escrever, né? Então eu já tinha feito tudo, e aí eu cheguei na igreja, quando passou a palavra lá pro pregador, né, da manhã, ele mandou abrir exatamente Isaías, no livro de Isaías, no capítulo de 43, no versículo 18 e 19. Quero compartilhar com vocês. Olha isso, foi a mesma mensagem, gente. E assim, só testificou que Deus falou muito bem cedo comigo, né? Então, tinha muito tempo que eu não ia no Manhã com Deus e hoje eu fui. E eu vi ali a graça do Senhor derramando sobre minha cabeça, falando completamente assim, muito bem comigo, sobre o propósito que Ele colocou em minhas mãos, né, nesses dias. E assim, eu falei, meu Deus, como o Senhor é lindo, né? Então, quero compartilhar com vocês Isaías 43, ó, no 18, diz assim, ó, não fiquem lembrando, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. 19. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo. Está saindo uma luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Gente, que passagem! Aí aqui, no meu jeitinho, eu escrevi, fiz uma reflexão e vou compartilhar. E talvez essa palavra seja para você hoje também. Ó, Deus está dizendo, não fique preso ao passado. Ou alguém, eu entendi assim nessa palavra, não fique preso ao passado, também quer dizer que não é passado há longos anos, há 10 anos, há 15 anos, ou pode ser talvez hoje na sua vida atual, como essa mensagem vai te encontrar. Mas quando diz passado, já fala do ontem. Ontem foi um passado, né? Às vezes Deus fechou uma porta, às vezes Deus tirou alguém da sua vida, às vezes Deus, ele fechou um ciclo, às vezes ele levantou pessoas novas para estar com você no caminho, né? E às vezes a gente se pergunta por quê? Né? E aí agora nessa passagem a gente entende que Deus está dizendo, não fique preso ao passado. Existem coisas que acontecem na nossa vida que não precisam ficar que precisam ficar no lugar delas, que é exatamente no passado. Como eu disse, pode ser de 15 anos a 10 anos, ou de ontem. Ontem se tornou um passado, né? Então, isso são erros, frustrações, decepções, portas que se fecharam, coisas que você tentou e não deu certo, né? Porque Deus diz, eis que faço uma coisa nova. Deus diz, eis que faço uma coisa nova. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele não diz, vou fazer. Ele diz, eu faço. Entendeu? Ele não diz que não vai fazer, ele diz, eu faço. Enquanto, gente, tudo escrito, tá? Enquanto você está preocupado com aquilo que terminou, Deus pode estar fazendo nascer algo novo. Então não se preocupa com aquilo que terminou, com o ciclo que fechou, porque Ele está trazendo algo novo para mim e para a sua vida. E ele pergunta, porventura não o percebeis?
Talvez o problema não seja que Deus não esteja fazendo. Talvez seja que você ainda esteja olhando para trás. Olha que interessante. Talvez você está olhando tanto para trás que não está percebendo o que Ele está fazendo hoje na tua vida. Aleluia. Porque quando Deus faz coisa nova, Ele também abre caminhos onde passaria não existir caminho. Porque o Deus, Ele é Deus do impossível. Pode qualquer pessoa dizer que não. Pode ter algum laudo médico falar que não há mais vida, que você só tem 3 dias ou apenas um mês. Mas Ele é o Deus que pega o laudo e diz, ó, tá curado, tá tudo curado, não existe mais nada. Esse é o Deus que eu sigo, esse é o Deus que eu creio, é o Deus do milagre. E aqui eu quero deixar uma frase. Não permita que o seu passado seja tão grande aos seus olhos, a ponto de você não conseguir enxergar o novo que Deus está fazendo. Você entendeu? Não permita que o seu passado seja tão grande aos olhos, ao ponto de você não conseguir enxergar o novo que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisa nova. Perceba, confie e caminhe. Isaías 43, 18, 19. Me empolguei, gente. Essa mensagem mexeu tanto comigo que eu me empolguei demais. Porque eu li de manhã, eu escrevi isso aqui. E fui fazer minhas coisas e fui pro culto. Quando eu cheguei lá, a mensagem foi exatamente essa e parecida com a reflexão que eu tinha escrito isso aqui. Tá um horário aqui que eu coloco os horários, né? Quando eu faço alguma anotação, algum devocional, eu sempre coloco a data e o horário. E aqui eu sempre vou sublinhando tudo que eu vou lendo na Bíblia, tá vendo? Eu vou anotando. E depois de lá eu fui pro monte, cumpri o propósito que eu estava com uma colega, né? E Deus falou profundamente. Então eu não teria como não compartilhar e dividir, porque é algo que você recebe da parte de Deus e isso pode tocar para outras vidas. Não tem porque uma árvore ela só dá fruto para elas. Ela tem que dividir esses frutos. Se você não divide, você me desculpa, mas você está sendo egoísta. E tudo coloca Deus como o seu primeiro. Quando colocamos Deus acima de todas as coisas. Porque em Gênesis, a Bíblia aqui mesmo nos ensina isso. Em Gênesis, quando começa aqui, Gênesis diz assim que Deus criou o quê? O céu e a terra. A Bíblia não diz que Deus criou a terra e o céu. Diz que Deus criou o céu e a terra. Então começa primeiro no mundo espiritual, no céu, para depois a terra. Então não tem como eu começar o meu dia, não tem como eu começar minha vida colocando isso aqui em primeiro lugar. E deixando o céu, meu Pai, em segundo plano. Não tem como. Porque quando você pede algo para Deus, você não quer que Ele te coloque em primeiro plano? E porque você está deixando Ele para segundo plano? Faça essa reflexão hoje. Tire uma reflexão sobre essa passagem, porque ela falou muito em meu coração. Eu tenho certeza que ela vai falar com você também. Coloque Deus aqui. Na própria Bíblia diz, Ele criou céu e terra. Então primeiro veio o céu, depois vem a terra. Primeiro é Deus, primeiro é o papai. Primeiro é o papai, depois é a terra, depois são as coisas, depois eu vou resolver minhas coisas. Eu acordo, eu oro, eu agradeço, eu vou ler a palavra, eu vou glorificar Ele. Primeiro é Ele, depois são as coisas, depois eu vou resolver as coisas, eu vou escovar dente, eu vou conversar com outro, depois é o celular, depois é outras coisas, mas primeiro é Ele. Nem que eu acorde mais cedo, só acordo 3h30 para Ele ser o primeiro. Se não der tempo, eu acordo 1, não tem problema, mas primeiro tem que ser Ele. Se eu quero andar com Ele, se eu quero Ele, é Ele.
O Espírito Santo de Deus, ele é tão educado, ele não invade sua vida como Satanás faz. Satanás invade tua vida. Sem você menos perceber, ele te distraiu e ele invade, ele entra. O Espírito Santo não, gente. O Espírito Santo de Deus é tão educado que ele só entra quando você diz: a porta está aberta. Eu estou disponível. Faz morada aqui na minha casa, porque eu quero novo, quero viver um novo. E aí você está disponível e o Espírito Santo vai conduzir, o Espírito Santo vai te trazer revelações, o Espírito Santo vai te levar para um novo nível, o Espírito Santo vai te colocar em mesas novas. Mas primeiro ele tem que ser em primeiro lugar. Porque o Espírito Santo, ele é educado. É diferente do adversário. O adversário, ele entra sem pedir licença, ele atravessa. E aí, o que tu escolhe hoje? Faça uma reflexão. Tenha um bom dia e Deus te abençoe.